Porque a gente não fala disso, né? Que muitas vezes a gente também é um lado que pode estar disfuncional na relação. Então, Sim. quando eu olho para mim e eu me cuido, e aí a gente sempre volta no autoconhecimento, que é tão importante, né? Me transformo em alguém que vai oferecer também uma relação segura para outras pessoas. E assim, eu fico mais aberta e suscetível a viver também um relacionamento mais seguro. Olá, esse é mais um vídeo de saúde mental fora da caixa. Hoje, a nossa convidada é Letícia, minha amiga de muito tempo, de longa data e também psicóloga, assim como eu. Lei, obrigada pela sua vinda, muito obrigada pela sua disponibilidade dentro desse projeto. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é: o que é saúde mental para você? E quais os desafios você, enquanto psicóloga, lida para poder manter a sua saúde mental em dia? Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, né? É uma honra para mim estar aqui nesse projeto e eu espero contribuir e somar, né, nesse bate-papo. Eu entendo saúde mental quando a gente consegue encontrar um equilíbrio possível na nossa vida, né? Nas nossas relações, no nosso trabalho, nos nossos hobbies. E na minha profissão, o desafio que eu vejo é, não sei se você concorda, a gente está exposto ao sofrimento humano diariamente. Então, é importantíssimo que a gente se cuide, primeiramente, para que a gente consiga cuidar das outras pessoas. Né? Então, o meu maior compromisso, até com os meus pacientes, é cuidar da minha saúde mental, buscar isso no meu dia a dia. Claro que nem sempre é possível, né? Tem dias que realmente a gente não está tão bem, nós também passamos por adversidades, mas cuidar de mim, cuidar da minha saúde mental, para que eu consiga ofertar um cuidado, né, com qualidade. Ótimo. Quais dicas práticas você poderia trazer para que esse cuidado com a saúde mental ele saísse desse lugar assim imaginário, ele fosse para um lugar mais efetivo? Bom, eu costumo falar de um pilar básico para os meus pacientes, que eu acredito que, independente da demanda, da queixa, se a gente cuida desse pilar básico, a gente vai conseguir caminhar em direção a uma saúde mental que é sustentável, que é um sono regulado, né? A gente sabe que hoje isso é a base para a gente se manter funcional em vários aspectos da nossa vida, a uma alimentação nutritiva e uma atividade física com a periodicidade frequente. Mas, para além disso, eu acredito também que a gente buscar ter relações nutritivas, então se relacionar, se cercar de pessoas que agregam na nossa vida e que vão nos ofertar uma relação segura, isso também é uma forma prática de a gente cuidar da nossa saúde mental. A gente buscar incluir na nossa rotina, Isa, momentos prazerosos, sabe? Para que a vida seja mais do que apenas viver cumprindo tabelas. Então, a gente se lembrar que a vida vale a pena viver, isso inclui um hobby, isso inclui você tirar um dia para você não fazer nada, isso inclui um autocuidado, isso inclui um mimo. Né? Então, é uma forma também da gente cuidar da nossa saúde mental e a busca por um propósito maior. Eu acho que isso é muito importante, é uma forma efetiva e prática da gente cuidar da nossa saúde mental, o porquê da gente estar aqui e o que traz sentido para a minha vida. Sim, nossa, concordo totalmente. E alguns dos meus pacientes que estão assistindo esse vídeo, eles entendem isso exatamente porque eu falo, olha, nós temos 3 regras do bem viver, que é alimentação, atividade física e sono, né? Qualquer uma dessas 3 coisas faltando na nossa vida, a gente tá num déficit, Sim. né? Só que você trouxe um outro ponto bem interessante, que é a busca pelo propósito, né? E eu já não só dentro do consultório, dentro da prática clínica, mas algumas pessoas, alguns conhecidos, né, algumas pessoas às vezes na caixinha de perguntas, já me perguntaram em relação a isso. Eu queria só puxar esse gancho, eu queria que você falasse para a gente então, é, como você identifica, né, ser esse propósito ou como tentar entender qual seria esse propósito, né? Então, assim, então, o que fazer? Vamos tentar simplificar aqui numa pergunta. O que fazer quando você não está vendo sentido para a vida? Pergunta importante. Eu vejo assim que depois que a internet cresceu, principalmente nessa onda coach, né, a ideia do propósito ela foi muito vendida. Isso Uhum, gerou até sim. muita frustração nas pessoas, assim. E aí, se eu não descobrir o meu propósito, né? E durante muito tempo, essa ideia de ter um propósito foi atrelado a algo muito grande. Então, eu vou impactar multidões, eu vou ser extremamente relevante. Mas eu gosto de pensar na ideia de propósito um pouco mais simples, palpável, mas muito importante, que é o que traz sentido para a minha vida?
o que me realiza enquanto pessoa, o que enche os meus olhos. E muitas vezes vai ser no ordinário do dia a dia. É um café que eu tomo com qualidade com a minha mãe, é um tempo que eu passo com as pessoas que são importantes para mim, é um trabalho que eu faço de forma bem feita. Isso é propósito na vida. Né? É ali no simples, no ordinário, eu fazer coisas que tragam sentido para o meu coração. Não necessariamente algo maior e grandioso e que vai impactar multidões, mas aquilo que vai preencher a minha vida de sentido. Isso é viver com propósito, é você viver com intencionalidade. Para mim, começa daí e nutre, né, a nossa vida e nos preenche assim, de uma forma importante. Sim. Até porque ter um bom gerenciamento da própria vida já dá um trabalho danado. Exatamente. Já é muito propósito. Já é muita coisa, né? Então, manter a vida alinhada, né? A própria vida alinhada não é uma coisa pouca. Sim. Não sendo uma coisa pouca, a gente entende que se a gente consegue fazer isso com louvor dentro daquilo que é possível para a gente já está, né, contribuindo muito para as nossas relações Sim. próximas, né, para as relações interpessoais que a gente tem. O ordinário, ele é extraordinário. Eu gosto muito dessa frase. Eu amo isso também. Né? Ah. E os melhores momentos da nossa vida vão acontecer no ordinário do dia a dia. Isso, para mim, quando a gente consegue colocar atenção nisso, a gente já está vivendo com propósito. Isso, faz todo sentido. Agora, Lê, eu queria fazer duas perguntas que vieram da caixinha de perguntas, tá? Uhum. E eu acredito que seja um questionamento de muitas pessoas, tá? Uhum. A primeira delas é: como se acalmar quando você está muito ansioso? Bom, tem uma prática que eu gosto muito. Percebe? Quando a gente está muito ansioso, a gente não está no momento presente. A gente está projetado no futuro. Né? Então, uma estratégia que ela é muito efetiva, isso é bem fundamentado pela ciência, e além de ser efetiva, né, ela é muito acessível, é a gente se trazer para o momento presente, através da atenção plena ou de alguma prática de mindfulness, por exemplo, que nada mais é, a gente pode praticar atenção plena com qualquer coisa, comendo algo, tomando algo, sentado. Sim. Através de uma respiração bem profunda, você vai se regulando e trazendo para sua mente que aqui e agora tá tudo bem. E geralmente as projeções que a gente faz, né, que nos geram muita ansiedade, elas são muito catastróficas. E quando acontece, quando a gente chega lá no futuro, na maioria das vezes não acontece como a gente projeta. Então, se voltar para o momento presente, né, você conseguir se trazer para o aqui e agora e observar o que está acontecendo aqui agora, né? Deixa eu me ocupar com isso. É uma estratégia muito efetiva da gente se regular emocionalmente. Quando a gente está falando de uma ansiedade persistente, claro, é muito importante a gente buscar uma ajuda qualificada para a gente desenvolver mais estratégias de lida com essa ansiedade. Mas só de você já ir se voltando para o momento presente em toda vez que você percebe um padrão ansiogênico, já é muito funcional. Então, eu uso essa prática do mindfulness no meu dia a dia, sempre alinhado a uma respiração bem profunda, né? E me trazendo de volta para o momento presente. Ótimo. Estar presente no presente também é uma Presente no prática que eu presente. faço, né, na minha vida, que eu utilizo na minha vida. Como muitas pessoas sabem, os meus pacientes também, eles têm acesso a essa informação. Eu também trato de ansiedade, né? Então, eu também lido com isso. Eu acho que vamos dizer assim, é o que a gente consegue fazer de mais fácil, Sim. né? É muito acessível, em qualquer lugar, de qualquer maneira que você esteja. Sim. Essa prática, ela é a prática mais fácil, mais rápida ali, para a gente ir de pouco a pouco se acalmando. E sabe o que eu percebo? Que a internet, ela nos deixa muito acelerado. Muito. Ela nos dá acesso a muitas informações. Muitos então, estímulos, isso, né? Exato. Isso por si só já nos deixa ansiosos. Então, eventualmente, você parar, respirar, observar a sua volta e se trazer para o momento presente é uma prática de autocuidado que já vai te ajudar na lida diária, mesmo que você não esteja ali num pico de ansiedade em si. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, que veio da caixinha de perguntas, que é assim, qual cuidado ou quais os cuidados, né, que uma pessoa que gostaria de estar dentro de um relacionamento romântico, ela poderia tomar?
pergunta bacana, né? Eu vou responder baseado na terapia dos esquemas, que é uma abordagem que eu também atendo. E a gente acredita, Isa, que todos nós entramos nas nossas relações com os nossos esquemas, que a gente Uhum. pode entender como medos, inseguranças, carências, algumas questões emocionais que vieram lá de trás, de necessidades que não foram atendidas. Sim. E quando esses esquemas eles não são cuidados ou eles não são olhados, isso pode se manifestar de forma disfuncional nas relações. Como, por exemplo, com ciúme demasiado, distanciamento, necessidade de controle. Então, eu acredito que qualquer pessoa que queira viver uma relação, e a gente vai entender como uma relação saudável e funcional, ela precisa entender aquilo que ela carrega, para que ela não coloque na conta do outro, não sobrecarregue o outro. E o mais interessante disso é que quando eu entendo o que eu carrego, eu vou conseguir entender o que é uma necessidade emocional que eu tenho legítima, que vai precisar ser atendida e nutrida nas relações, e aquilo que talvez é só um padrão disfuncional que foi criado para suprir essa necessidade, mas que hoje não é adaptativo mais. Que hoje Sim. precisa ser modificado. E a boa notícia é que a gente, enquanto adulto saudável, a gente pode reparar, a gente pode modificar esses padrões. E o mais interessante é que quando eu olho para isso e eu cuido disso, uh, eu não só me abro para uma relação saudável, mas eu me transformo em uma pessoa que também pode ofertar uma relação saudável para outras pessoas. Exatamente. Porque a gente não fala disso, né? Que muitas vezes a gente também é um lado que pode estar disfuncional na relação. Sim. Então, quando eu olho para mim e eu me cuido, e aí a gente sempre volta no autoconhecimento, que é tão importante, né? Eu me transformo em alguém que vai oferecer também uma relação segura para outras pessoas. E assim, eu fico mais aberta e suscetível a viver também um relacionamento mais seguro. Sim. Eu acredito nisso. Faz todo sentido, né? E não só porque nós somos psicólogas, né? Mas porque vivemos isso na prática. Sim. E a gente entende o quanto o processo terapêutico ele ajuda nesse desabrochar, Exato. né? Nesse processo do autoconhecimento mesmo e nessa conexão, né? Bem lá dentro, Sim. né? Para entender. Né, para trabalhar essas demandas, para ter uma vida mais saudável, para ter uma vida mais equilibrada, exercer as nossas funções de maneira bem gostosa, Sim, né? E as leve. nossas, leves também. E as nossas relações de forma amorosa. Sim. Também. É isso, É né? isso. Sim. Lê, muito obrigada pela sua vinda, obrigada pela sua contribuição, Eu que obrigada pela sua agradeço. disponibilidade. Eu que agradeço. Acho tão importante a gente ter esse espaço para falar sobre saúde mental de várias perspectivas, principalmente a gente que é psicólogo, né? E não sentando aqui apenas como psicólogo, mas como pessoas, né? Então, como gente mesmo. Então, que bom, obrigada pelo espaço, obrigada pelo carinho. Eu espero que esse bate-papo contribua para você que está assistindo. É isso.